Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre uma coisa muito importante, o testemunho de vida. Recentemente eu vi um vídeo do Ben Mendes e ele participou do Flow Podcast. Para você que não conhece o trabalho dele, ele é advogado e também jornalista. Sabe aquela ronda do consumidor que o Celso Russomano faz? Ele também faz igualzinho. O interessante é que ele vai em todo tipo de loja para defender o consumidor. Pois então, o que aconteceu? Ele foi no Flow Podcast e ele começou a falar algumas coisas que me chamaram a atenção. E eu vou explicar por quê, tá? Eu sempre digo aqui no canal, testemunho de vida não é somente você pegar uma Bíblia, colocar debaixo do braço e sair pelas ruas pregando o evangelho. Também é o seu jeito de falar, a forma que você se veste e o seu comportamento na sua família ou até mesmo no seu trabalho. Então, tudo isso é importante para o testemunho de vida. Olha só esse vídeo do Ben Mendes que a gente vai reagir, onde ele fala sobre a importância de Deus na sua vida e como ele glorifica a Deus através do seu trabalho. Vamos assistir. E olha só, eu não sabia, ele também é presbiteriano assim como eu. E ele falou sobre a questão da pregação na igreja presbiteriana. Será que ele falou corretamente? Vamos assistir o vídeo. Vamos lá? Eu ia tocar nesse assunto depois, Certo. que era... Cara, como é que tu... E assim, ó, não é nenhum juízo de nada. Fique tranquilo tá? até pra fazê-lo. Cara, como é que tu... Assim, porque depois tu vai lá e troca uma ideia com Deus, né? Sim. Como é que é ficar... Perdão, filhos do bem, desculpa. Você fica com tudo muita certo. raiva. Sim. E assim, você ficou esperando 3 horas, maluco. Sim. E o cara te desrespeitou, chamou a polícia pra tu. Sim. E assim, eu entendo você ficar com raiva e tal. Claro. Mas como é que é a relação disso com a tua religião? Essa irresignação é o Espírito do Senhor que colocou no meu coração. Diz o texto sagrado, Igor, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Ninguém vai lutar por justiça com fome. Boa tarde, tudo bem? Então, como é que você tá? Ah, você quer... Não, cara, você tá com fome. Você tá faminto. E o texto sagrado diz, serão fartos. Então essa chama que arde dentro de mim, por justiça, eu aprendi com quem? Com Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele desce ao mundo para fazer justiça em nome do Pai. E ele vem, se eu posso chamar assim, mas na força... Eu não vou falar na força do ódio, porque é desrespeitoso. Mas na gana contra o pecado. Jesus, ele não vem pensando assim, então, né? Não vai dar para eu lutar contra esses malfeitores, contra o império das trevas, tranquilo, e depois como é que eu vou chegar lá no trono perante o Pai? Não, cara, não. Quando você luta por justiça e demonstra entusiasmo nessa luta, garra nessa luta, você não está indo contra os princípios de Deus. Pelo contrário, diz o texto sagrado que Deus odeia a injustiça. Gente, é o seguinte, como ele trabalha com o povo, ele está falando sobre a justiça social, tá bom? Então, eu tenho certeza que quando há qualquer injustiça que a gente está trabalhando na ronda do consumidor, Deus ele fica muito mais irritado que eu. Por quê? Porque ele conhece o presente, passado e futuro, e eu não conheço, sabe? Ele sabe o que estava no coração do fornecedor, fazendo hora com o consumidor. Ele sabe do trabalho que o consumidor teve para juntar aquele dinheiro. Então, eu tenho certeza que Deus está muito mais irritado do que eu, porque ele odeia injustiça. Só que eu tenho cuidado para não dar ocasião à carne, isso é óbvio. Por quê? Porque a minha irresignação contra esse ato de injustiça, ela deve acontecer, porém, como embaixador de Jesus Cristo, que é quem eu sou. Se na primeira pergunta você falasse para mim assim, quem você é? Eu não te responderia que eu sou advogado, eu não te responderia que eu sou jornalista, pai, casado, não te responderia que eu sou da medicina, eu te responderia que eu sou servo do Senhor Jesus Cristo e embaixador de Cristo. Essa é a minha principal e única função. Todas as outras coisas que acontecem paralelo a isso, Igor, acontecem para a glorificação de Cristo. Então, em todo o tempo, eu sei as ações. Inclusive, eu estou passando por uma situação
Olha só, gente, que interessante. Ele falou sobre a luta da carne e do espírito, né? Que nós não devemos colocar, por exemplo, a nossa carne como o cerne principal de nossas ações. Ou seja, simplificando, não dar ocasião à carne. E isso faz parte de um texto bíblico, que nós não devemos dar lugar à ira. Porque se a ira tomar conta do nosso coração, logo em seguida vem o quê? O pecado. É por isso que ele fala que ele tem que se controlar durante as gravações. Porque é muita injustiça, né? Muitas lojas cometendo coisas graves contra os consumidores, então ele tem que manter o seu caráter cristão, ou seja, controlar a sua carne. Então, muito bem, muito bem, muito bem, muito bom. A honra da minha mulher foi reiteradamente atacada nas redes. Está sendo ainda, né? A minha esposa, uma mulher decente, vítima de uma campanha de difamação absurda nas redes sociais, e eu tentando me manter o tempo todo como um sábio cristão, agir com sabedoria. Por quê? Porque se eu fosse deixar os meus instintos humanos falarem, essa situação já teria se resolvido da pior maneira possível, certo? Mas tentei fazer ali da forma como cristão, orei, inclusive estamos debaixo de oração hoje. Aí o Espírito do Senhor me instruiu a sair do Instagram. Eu não tenho Instagram mais. Retirei a minha mulher do Instagram, porque a minha mulher está grávida. Eu conheci a minha mulher quando ela tinha 14 anos como minha amiga. Eu tinha 23 e eu era professor da Escola Bíblica Dominical e ela era uma das alunas mais aplicadas na Escola Bíblica Dominical. É uma pessoa de um caráter ilibado. Eu tô casado com ela há 8 anos. E se algum dia eu me separasse dela e falasse, agora eu vou falar mal da minha mulher, eu poderia falar sobre qualquer coisa, menos sobre o caráter da minha esposa. É uma das pessoas uma das mulheres mais respeitosas que eu conheço. Inclusive é a mãe dos meus 3 filhos. E ela sistematicamente tendo a sua honra atacada nas redes. E eu precisando agir como cristão. Por quê? Porque mais e maior do que o Benoni é o cristão, o representante de Jesus Cristo. Não dá para eu resolver como um homem resolveria essa situação, um homem carnal. Eu tenho que resolver a situação como um homem espiritual resolve a situação. Mas eu vou, quando termina as reportagens da Honda, eu vou para casa, Igor, tranquilo. Eu deito a minha cabeça no travesseiro sabendo que Jesus, o Espírito do Senhor e Deus ama a justiça e odeia a injustiça. Entendi. E se algum dia eu me desviar desse caminho de justiça, a igreja do Senhor, ela tem autoridade para exortar os santos. O apóstolo Paulo, ele falou que nós devemos exortar uns aos outros. Então, se algum dia eu deixar de representar Cristo na minha atuação na Ronda do Consumidor, a igreja tem autoridade, os irmãos em Cristo, de me chamarem e falarem, eu estou te exortando no Senhor. Isso é muito bom. Tá? Isso é muito bom porque isso ajuda a moldar o nosso caráter. Uma pessoa que aceita ser exortada, isso é muito bom. Porque isso mostra que ela precisa de uma reeducação espiritual. E o interessante é que quando eu estava vendo os vídeos dele, né? Em nenhum momento ele fala algum palavrão, ofende alguma pessoa. Isso é muito legal, porque demonstra o caráter de um cristão. Inclusive, nesse episódio, nesse turbulhão de coisas que aconteceram aí na semana, eu estava pronto, no ímpeto para tomar uma decisão e fazer algo. Me consultei com a advogada que o Senhor enviou, a nossa advogada, a doutora Alindaci. Um abraço, foi trazida pelo Senhor. Ela me exortou no Senhor. Eu não fiz o que eu estava para fazer. Então a igreja tem autoridade. Se caso eu me desviar dos caminhos neste ministério que é a Ronda do Consumidor, a Ronda do Consumidor é um ministério, a igreja tem autoridade para chegar e falar assim, bem, olha, a Ronda não pertence a você. Você está em missão e eu estou te exortando no Senhor. Mas, Igor, nós temos a convicção de que Deus odeia injustiça. Cara, se você crer em um Deus e pratica injustiça, você é um hipócrita. Se você crê em Deus e verbaliza sobre o seu santo nome e você folga com a injustiça, você está atentando contra o caráter desse próprio Deus.
Olha só, gente, isso é muito interessante. Eu estava pregando alguns sermões no livro de Oséias. E ali você pode perceber que o povo de Deus estava cometendo injustiça contra os pobres e contra os justos. Eles estavam trocando, por exemplo, as pessoas por um par de sapatos. Por exemplo, levando o justo até o tribunal e falando mentiras. Então, Deus odeia injustiça. E no livro de Oséias, Deus trata exatamente isso com o povo. A injustiça social e também a injustiça religiosa. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, levo ali meu animal para sacrificar e Deus vai receber a minha adoração. Cuidado com isso. Leia o livro de Oséias e você vai entender o que o Ben Mendes está dizendo, tá? Deus não folga com a injustiça. Não tem como eu ficar sabendo que uma pessoa foi vítima de um abuso, de uma arbitrariedade e eu falar, isso não é problema meu, estou caminhando, A parábola do samaritano, que certamente você já ouviu falar. O homem foi injustiçado à beira do caminho e desceu o sacerdote que não conhecia a Deus, embora ele fazia o trabalho no templo, mas ele nunca conheceu o Deus Todo-Poderoso. E aí ele fala, opa, não. O texto sagrado fala que ele viu o homem, mas ele passou de longe. Ou seja, não é problema meu, porque eu tenho um trabalho no templo a fazer. Passou o levita, que também dizia ser, né, representante do Senhor. Isso aqui não é problema meu. Mas passou o samaritano. Por que o texto usa o samaritano? Porque era a raça mais desgraçada que existia na época. Que as pessoas falavam que eram os piores, longe de Deus, afastados do Senhor. Esse samaritano falou, eita, isso aqui é problema meu. O interessante é o seguinte, que na época de Jesus havia uma briga, né? Onde se deveria adorar a Deus? No Monte Gerizim ou no Monte Sião? Durante muito tempo isso aconteceu, né, de uma forma assim periódica, ou seja, era natural. Quando houve essa divisão entre samaritanos e judeus, ali na época da reconstrução dos muros de Jerusalém, houve exatamente essa divisão que os samaritanos foram para um lado e os judeus para o outro lado. Aí os samaritanos se envolveram com pessoas de outra nação, outros povos, e os judeus não fizeram isso. Aí, quando eles tentaram voltar para Jerusalém, os judeus disseram o seguinte, não, vocês não, porque vocês agora estão contaminados. Aí começou essa briga. Então, até hoje tem essa briga por território, né? Olha, será que realmente é neste monte que se deve adorar ou não? Só que no Novo Testamento, na Nova Aliança, nós cremos que não precisamos mais de um monte para adorar. Então, não precisa mais dessa disputa de monte aqui ou monte ali, tá? Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade, ou seja, na igreja ou em qualquer lugar, na praça, na sua casa. Então essa divisão ocorreu realmente, tá? E os samaritanos eram considerados inimigos dos judeus naquela época. Eu nem conheço esse homem. Eu não sei por que ele está ferido, mas isso aqui é problema meu. E, além de ser problema meu, eu preciso gastar alguma coisa no socorro desse homem. Eu não acredito num evangelho onde as pessoas não gastam. Eu não acredito. Eu não fui chamado para isso, Igor. Eu não fui chamado para um evangelho onde as pessoas não gastem algo em prol dos seus semelhantes. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho que você se importa. Você precisa se importar, sim. Você precisa de parar. O seu culto não é no templo, como sacerdote. O seu culto está na beira do caminho. O sacerdote, quando ele prioriza ir para o templo, ele estava sendo simplesmente um hipócrita, um religioso. O culto que Deus havia preparado para ele estava no meio do caminho, lá gemendo, chorando. E quem se atentou para isso foi o samaritano, que gastou alguma coisa. Quando eu falo gastar alguma coisa, é o seguinte, ele gastou tempo, então ele parou, ele socorreu. Diz o texto sagrado que ele pegou o homem, colocou sobre os lombos do animal, levou a uma hotelaria e pagou. Falou assim, olha, que esse homem fique aqui até ficar bom, eu estou te pagando para você hospedar este homem e eu vou voltar. Se tiver algum outro gasto, eu vou recompensar. Esse é o evangelho que eu acredito. Eu não saí de Minas Gerais, Igor, para falar de outro evangelho que não seja esse. O evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho para o qual eu fui chamado, não é o evangelho para enriquecer homens. Não é o evangelho de Cristo. Não que Cristo seja contra a riqueza.
Cristo não é contra a riqueza. Mas o evangelho do Senhor é o evangelho em que nós nos importamos com o nosso semelhante e nós precisamos de gastar. A Bíblia nos chama de despenseiros de Deus. O Senhor é dono de tudo. Todos os meus recursos pertencem ao Senhor. Eu sou apenas despenseiro. Eu sou o cara que cuida da despensa. Mas a despensa pertence ao Senhor. Então, todos os meus recursos, e quando eu falo de recurso, eu estou falando de recurso financeiro, eu estou falando de recurso intelectual. Se eu aprendi alguma coisa, eu tenho que colocar a serviço dos meus semelhantes. Esse é o verdadeiro evangelho. E o Espírito do Senhor, Igor, ele sofre quando ele vê que as pessoas, muitas pessoas, elas estão deturpando o evangelho de Cristo. E o evangelho que custou a vida do Messias de Deus, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia por causa de pecadores, as pessoas estão fazendo disso mercado. As pessoas estão usando o evangelho do Senhor para enriquecer. É por isso que eu pego no pé de vocês. Cuidado com as igrejas neopentecostais, que oferecem um Deus materialista. Igrejas que querem apenas o seu dinheiro. Depois vem essas pessoas, né? Ah, Caio, para de julgar. Eu estou julgando segundo a reta justiça. Ou seja, segundo aquilo que eles estão fazendo, as suas obras, as suas práticas. Então devemos condenar essas práticas. E o Ben Mendes tem razão. Para dizer aqui existe salvação, mas você precisa de comprar essa salvação. A salvação que vem do Senhor, ela vem de graça, cara. É esse o evangelho que eu acredito. Eu acredito no evangelho que diz que o Senhor Jesus foi ressuscitado entre os mortos para que a sua semelhança eu também fosse ressuscitado. E pela graça eu sou salvo. É esse o evangelho que eu preciso pregar na ronda do consumidor, cara. Tu prega na igreja também, cara? Não, na presbiteriana a presbiteriana é uma igreja muito séria, Igor. E para você chegar a pregar, você tem que ter todo um preparo. O pastor ele não vai passar o microfone para qualquer pessoa pregar. Uhum. Por quê? Porque a gente sabe que no meio do trigo existe o joio também. Então, se você não tem preparo para o que você vai falar, você pode, ao invés de gerar vida, você gerar morte. Então, a igreja que eu participo, se algum dia eu chegar a pregar... Eu já palestrei em eventos pequenos. Mas para chegar a pregar, eu teria que ter todo um preparo. E eu acho isso muito válido. Afinal, nós estamos falando de algo que não foi inaugurado por homens. Eu não posso perder essa oportunidade aqui do seu podcast. É o seguinte, gente, na igreja presbiteriana, no qual também eu frequento, e sou seminarista, estou indo para o último ano, depois eu vou ser ordenado pastor, nós passamos 4 anos estudando teologia para entregar uma exegese, né, monografia, para o nosso presbitério ou para a faculdade. Então, nós aprendemos hebraico, grego, psicologia, português, tudo que vocês imaginam, sociologia e por aí vai. Para quê? Para que a gente possa estudar a Bíblia e entender as línguas originais e também todo o contexto. Depois, criar um sermão a partir do texto, ler, explicar e aplicar. É isso que todo pastor presbiteriano tem que fazer. Então, tem que passar por um estudo. Cerca de 4 anos na faculdade. Nós chamamos de seminário teológico. Ano que vem será meu último ano e depois eu vou ser ordenado pastor. Na verdade, ainda vai ter mais um ano que eu vou ficar licenciado. Aproximadamente, para você ser pastor na igreja presbiteriana, contando desde o tempo da membresia até o fim da sua ordenação, aproximadamente uns 9 anos. 9 anos para ser pastor na igreja presbiteriana para você pregar. A coisa é séria. É muito séria. Graças a Deus eu estou passando por esse período, eu já estou quase finalizando. E em breve aí vocês verão algumas pregações aqui no meu canal. Mas é uma coisa séria. A pregação é algo sério. E deveríamos levar assim, né? Eu vim pra cá, Igor, não pra fazer proselitismo religioso, absolutamente não. Mas antes de sair, lá em Minas Gerais, eu reuni toda a equipe e nós estamos em oração. Isso aqui é oportunidade. Eu não posso pegar a oportunidade do seu podcast e usurpá-la e falar apenas de mim. Não posso. É uma plataforma que o Senhor concedeu e te deu essa plataforma. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu preciso falar isso. Sim. Você pode falar o que você quiser, mas eu queria... Assim, eu tô vendo que você fala do evangelho com muita emoção, vai?
E, putz, eu queria saber também o que foi que te fez gostar tanto de ser cristão. Gostar tanto de Cristo, vai? Tu foi ensinado desde criança a tá aí? Ou aconteceu, tu teve uma experiência? Por quê? Mas você pode continuar falando o que você estava falando. Claro, não, é isso mesmo. Eu não acredito, Igor, em um evangelho herdado, em uma salvação herdada, assim, meu pai então logo eu sou. Não, eu acredito que os pais têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. Então, nisto eu sou privilegiado. Desde muito cedo, o meu pai e a minha mãe sempre Bíblia, falando sobre Jesus e tal. Mas isso não é suficiente. É necessário que você tenha uma experiência pessoal, um chamado pessoal à salvação, pelo Espírito Santo. É como eu creio. Então, por mais que os meus pais tenham pavimentado esse caminho, teve de haver um momento em que eu fui chamado pessoalmente pelo Senhor, para ser dele testemunha, sabe? Então é nesse evangelho que eu creio. Eu não creio no evangelho que você constrói aqui e aí, de repente, o seu filho não... a partir de agora ele tá nesse mesmo caminho. Não, é uma experiência pessoal. Eu creio na experiência pessoal. E aí você fala, quando foi que você começou a gostar tanto? Cara, eu acho que no dia em que o Senhor mostrou a mim o meu estado, eu sei quem eu sou, entende? Eu sei que em mim não há nenhum bem. O interessante é o seguinte, tem uma frase do João Calvino que ele fala o seguinte: o que você vê de bom em mim é Cristo. O que você vê de mal sou eu mesmo. Então, gente, realmente não tem nada de bom em nós. Essa ideia de que o homem pode criar coisas boas e a partir dele vem coisas boas. Não. A Bíblia nos diz que tudo que é bom, todo ato bom, todo dom que é agradável, que é perfeito, vem de Deus. Nada vem do homem, apenas o pecado. Como diz Davi, eu conheço o meu pecado e o meu pecado está sempre diante de mim. Mas entender a miséria que sou como ser humano, da capacidade que eu tenho de fazer o mal e perceber que, por uma razão inexplicável, Deus decidiu derramar do seu amor em mim por meio de Cristo e me chamar à salvação por meio da palavra do Evangelho. A única reação que eu posso ter diante disso é de uma rendição absoluta. Paulo diz isso, né? E eu replico as palavras de Paulo. Já estou crucificado com Cristo, agora não mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, e a vida que vivo nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então é isso, não é que eu passei a gostar, é porque eu sei quem eu sou, e eu sei o que eu merecia, eu sei. Se você perguntar, tem algo que você sabe? Sei. O que eu merecia? Claro que eu sei. Mas a graça do Senhor, superabundante, me alcançou e eu estou salvo. Cara, o que eu vou fazer? Vai rir. Exatamente, entende? Eu vou caminhar como salvo. O interessante é que depois que eu assisti esse vídeo, eu percebi que a todo momento os olhos dele brilhavam quando falava sobre Jesus. A todo momento. Então, o que parece é que tudo que ele faz, de acordo com a sua fala, tem alguma coisa relacionada ao reino de Deus. Então, ele quer praticar a justiça social olhando para o reino de Deus. Isso é muito interessante, é por isso que eu falo. Você está na sua faculdade, glorifica a Deus lá. Você está ali na sua família fazendo alguma coisa, glorifica ao Senhor através dos seus estudos, do seu comportamento de vida, através do respeito com a sua esposa e com seus filhos. Você pode glorificar a Deus através de várias coisas, inclusive no seu trabalho. E foi isso que o Ben Mendes tentou trazer aqui para nós, e ele conseguiu, tá? Porque ele disse o seguinte, olha, tudo que eu faço, né, a ronda do consumidor e também outras coisas, tudo eu entrego a Deus. Gente, ele pregou praticamente aqui o evangelho. Ele falou sobre arrependimento, sobre santidade, sobre justiça social. Ele falou sobre tudo. Tudo que envolve o evangelho, ele conseguiu trazer de uma forma muito lúcida, muito clara. Então, que testemunho, gente. Que testemunho do Ben Mendes. Eu espero que outras pessoas possam ouvir, né, mais vezes esse podcast aí do Ben Mendes e entender que Jesus, ele atua em todas as áreas de nossa vida. E nós não podemos perder
essa ideia, senão a gente vai começar a agir como ímpio por aí. E ele disse, né, olha, eu não posso dar ocasião à minha carne. Por quê, gente? Imagina só ali o conflito, né, entre pessoas, discussões. Se você dar lugar à carne, você vai pecar, você vai ofender, você vai xingar, você vai humilhar outra pessoa. E ele falou que o Espírito Santo o controla para não fazer isso. Gente, é isso mesmo que nós devemos fazer. Então, glorifique a Deus no seu trabalho, na sua família, em qualquer ambiente em que você estiver. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E se você quiser fazer curso de teologia comigo, é só clicar no link que estará na descrição desse mesmo vídeo, tá bom? Abraço e até mais.